Oiê, sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada do Pode Maternar. E hoje com uma pessoa muito especial, que é a Joyce, né? Uma pessoa que é muito especial para nós, pessoalmente, que ela fez parte da minha segunda gestação. A Joyce é enfermeira, consultora de amamentação e doula, não é isso? Isso mesmo. Acertei, nós vamos começar um bate-papo super bacana, mas primeiro eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Vila Kids e a Lala Kids. Muito obrigada, viu? Vocês fazem toda a diferença aqui no nosso espaço, no nosso bate-papo, para que a gente consiga levar a cada dia mais informação e histórias que com certeza somam muito na vida de outras mulheres através do Pode Maternar. Muito obrigada. Joyce, seja muito bem-vinda. Obrigada. Como eu disse, pessoal, a Joyce, ela foi minha doula na gestação da Isabela, que é a minha segunda filha, e ela fez assim uma diferença gigantesca. A gente tem um carinho muito grande por ela. Não só pelo fato dela ter tido, né, todo o acompanhamento com a minha gestação, mas porque ela trouxe a Bela literalmente, né? A gente vai falar disso mais pra frente. Mas eu vou deixar a nossa querida Joyce se apresentar e ao longo do nosso bate-papo tem muita coisa bacana que ela vai compartilhar. Pode falar, seja muito bem-vinda de novo. Obrigada, Ana. Prazer estar aqui, participar desse momento, compartilhar. Espero agregar muito, né, com o público dessa casa. E desde já agradeço muito de coração mesmo pelo espaço, né? E é um prazer estar aqui com você e, como você já falou, né, eu sou Joyce, sou mãe, sou esposa, né, sou enfermeira, foi a minha primeira formação e dentro dessa área materno-infantil eu fui agregando, né, me descobrindo, eu já sabia que eu amava essa área materno-infantil desde a adolescência. E aí, depois da minha primeira formação, eu comecei a trabalhar como enfermeira mesmo, como educadora perinatal, que era justamente voltado para o processo da educação em saúde para a área específica da gestação e parto, né? Bacana. E aí, eu conheci a questão da doulagem em Imperatriz, quando eu morava ainda em Imperatriz, volta de 2014. E eu amei, me identifiquei muito, então fui agregando, né, ao processo de enfermagem. A doulagem ela traz muito essa questão da conscientização do cuidado dialógico, que é muito a minha linguagem, né? Como você mesmo participou das minhas consultorias. Então você vê que eu trabalho com essa linguagem do conhecimento de uma forma mais facilitada, mas que a pessoa possa pegar aquele conhecimento e se tornar protagonista da sua vivência. É eu tive um entendimento muito mais fácil. Eu entendi com muito mais facilidade, foi muito mais tranquilo. Porque eu fui mãe há 13 anos e, né, 13 anos depois eu optei por ser mãe de novo. Então tinha muita coisa que eu já nem lembrava. Então quando as pessoas falam assim, olha, é como se você fosse mãe de novo, eu não acreditava, mas de fato foi. Então, assim, o sentimento, a condição emocional, a condição física, tudo mudou. E eu lembro perfeitamente que durante todo o nosso processo na consultoria, você vinha com a consultoria como algo tipo assim, olha, é muito tranquilo, calma, mas tudo muito embasado, que é uma coisa que eu busco muito, que é a informação. Né? Olha, por que disso? Tá, mas não é um porquê superficial. Você sempre mostrou a raiz daquilo, né? A ciência por trás de toda a consultoria. Então, isso para mim era muito importante. E assim, e você faz esse processo de consultoria com todas, né? É um cronograma que você tem, digamos assim? Tem um acompanhamento, né, de doulagem, mas eu também tenho os serviços, digamos assim, avulso, fora parte, né? Mas, no acompanhamento de doulagem, então, eu inicio o processo desde o período da gestação, trazendo o processo de educação perinatal, que é justamente onde a gestante ela vai conhecer sobre a fisiologia da gestação, sobre o parto, sobre o nascimento, sobre o que realmente é importante, como você já mencionou, né, a luz científica, porque, na verdade, o pré-natal clínico, né, o nosso modelo tradicional, ele trabalha muito dentro, digamos assim, dentro do parâmetro de solicita exames, avalia exames, aquele aspecto mais de exame físico ali, voltado para o processo de altura uterina, batimentos do bebê, né? Mas não traz tanto essa proposta da educação em saúde da gestação, que é necessária, até porque a mulher, quando ela gesta, ela se prepara para esse movimento do nascimento, mas ela desconhece o processo do mecanismo de ação de dentro para fora, né? Isso. E o parto, ele ocorre de dentro para fora. E eu sempre falo que o parto, primeiro, ele acontece na mente, porque primeiro ele é mental. Com certeza. Né?
Por quê? Porque todas nós, mulheres, já temos, mesmo como tipo, fala assim, mas nunca engravidei. Mas você teve uma vivência, seja da sua mãe, que contou o relato do parto, da sua avó, da tia, da vizinha, ou até mesmo na mídia, que acessou alguma coisa. Mas aí isso, o que acontece? O subconsciente vai captando essas informações e vai organizando elas e montando ali um conceito sobre o que é o parto normal, o que é o parto via cesariana. Então, quando a mulher engravida, ela já tem esse conceito dentro de si, só que ela acha que não, que é naquele momento que ela vai optar pela via, né, que ela vai se decidir. E aí, é nesse momento que o organismo salta essas informações de dentro para fora. Então, às vezes, a mulher ela faz essa escolha no automático, por medo da vivência que a fulana passou, mas não é a vivência dela, entendeu? E aí, por não conhecer essa parte fisiológica, ela não entende o próprio organismo. E aí, ela vai para esse movimento do partejar, né? Com medo daquilo que vai acontecer. Ela só sabe, agora não dá para voltar atrás, eu tenho que ir, mas como que vou, né? Então, aquele momento que ao mesmo tempo que a mulher se sente incrível, totalmente sublime por estar gerando uma vida e ser porta, né, para esse mundo, ela também se sente totalmente vulnerável. Insegura. Totalmente, porque ela sabe que esse movimento não depende só desses fatores externos que a gente está acostumado a observar, né, na nossa vivência. Então, a proposta é justamente trazer a conscientização desse movimento de dentro para fora. Como é o mecanismo de ação do parto? O que acontece? Quem comanda o parto? Então, o parto ele é comandado por hormônios que vai reger a fisiologia do mecanismo de ação do parto, né? Que é literalmente a expulsão do bebê, né? A gente fala a expulsão do feto, que é comandado por quem? Pelas contrações uterinas, que é o hormônio da ocitocina, que é o nosso carro-chefe no parto. Então, o que acontece? Quando a mulher ela não entende esse processo, ela acaba ficando com medo. E aí a gente já tem a cultura muito da dor, né? Que a dor do parto é uma dor de quebrar não sei quantos ossos. Gente, é uma loucura a dor da morte. A dor da morte. Nossa, eu tive uma assistência que a gestante ela falava muito que ela tinha medo de dormir no trabalho de parto, porque a mãe dela sempre falava que se desse sono, não podia dormir, porque era o sono da morte. E eu dormi, você lembra? Sim. Eu dormi. Você não, relaxou, eu tô aqui. Bastante. E eu gosto desse movimento, de fazer a gestante justamente relaxar e cochilar mesmo. Por quê? Porque olha o nome, o que o nome diz? Trabalho de parto. Então, o seu corpo vai trabalhar independente que você queira ou não. Exato. Né? E aí, o que acontece? Se a mulher ali, ela tá tensa, tá eufórica, tá ali agoniada ou insegura ou com medo, e a gente sabe que o próprio ambiente hospitalar já traz um pouquinho dessa ansiedade para o nosso corpo, né? Por conta que você não tá sozinha ali, tem toda uma interação acontecendo. E também no nosso subconsciente, a figura do hospital, apesar de ser um lugar que a gente sabe que vai para restabelecer a saúde, passa um pouquinho de medo, né? Eu tenho até lembrança de cheiro de hospital quando eu era pequena. Assim, sabe? De ter o cheiro da comida de hospital. Exato. E aquilo me fazia muito mal. Tudo por conta do quê? Das nossas vivências que a gente vai absorvendo ao longo da vida, né? Então, quando a mulher ela conhece esse mecanismo de ação de fato, de como é o corpo dela por dentro, nesse movimento do parir, né? Do que vai acontecer, isso até mesmo para quem escolhe via cesariana, porque é o que eu sempre falo para as minhas, eu chamo as minhas gravidinhas, né? Que quando elas vão escolher a questão da via de nascimento, eu preparo tanto a que quer cesárea para o parto normal, como a que quer parto normal também para via cesariana. Porque eu falo que o mais importante não é a via de parto, mas é o nascimento do bebê. Exato. A gente não espera uma via de parto, a gente espera o nascimento do bebê. Isso aconteceu comigo, lembra? Sim. Lembra? Mas graças à preparação, eu estava pronta para aceitar a forma que ela quisesse vir. Porque eu me preparei durante os 9 meses para o parto natural. A bolsa rompeu, eu fui para o hospital, chegando lá tinha 0 dilatação. 0. Então, aí qual que foi a minha calmaria? Ela vai vir do jeito que ela quiser. Aí você falou assim, olha, vamos fazer o nosso trabalho aqui. E se ela quiser vir de cesárea, ela vem. Se ela quiser vir de natural, ela vem. Aí nós fizemos todo o movimento, a bola, o banho quente. Acabou que ela veio. Mas existiu um grande risco dela vir de cesárea de novo, né? Até porque eu não podia tomar aquele... Tem Era medicação. Que ajudava as contrações, né? Eu não podia, porque eu já tive uma cesárea. Então, ou ela vinha de cesárea mesmo, ou então a gente aguardava o natural. E eu tava pronta, porque a gente já havia feito nossa tarefinha de casa durante todo o processo. Então, eu tava assim, olha, ela vem da forma que ela quiser. Eu estou preparada mentalmente e fisicamente para que ela venha no natural. Se
Se ela quiser vir no cesárea, para mim tá tudo bem. E foi exatamente isso, mas foi graças à preparação ao longo dos 9 meses. Entender o processo, né? Exatamente. Entender que o corpo, ele comanda essa fisiologia. Uhum. E o que a mulher faz é colaborar com isso, né? Que não fala, por exemplo, se a ocitocina é o hormônio que faz as contrações uterinas ficarem fortes, potentes e duradouras, que isso que é trabalho de parto. Isso. Às vezes a mulher fala assim, ela foca muito na dilatação, por exemplo, né? E aí ela fala assim, mas cheguei a dilatar 8 centímetros. Mas se ela teve dilatação, mas não tinha contração forte, potente e duradoura para fazer esse bebê descer e passar pelo canal, não acontece, né? Então não é só a questão do dilatar, né? Porque eu vejo que elas focam muito na dilatação. Não. E a dilatação digamos que a primeira fase, né? E depois vai para a parte do expulsivo mesmo. E o próprio processo de dilatação, ele tem fases. Então, quando se conhece todo esse processo, o que o seu corpo vai sentir, o que vai acontecer no seu interno, quais as percepções que você vai ter, você não vai ficar tão assim, se sentindo que está totalmente desamparada do mundo e de todos. Exato. Por quê? Porque você conhece ali o que está acontecendo dentro. E aí faz justamente o que você fez, de entregar o processo, de Nossa, entender... eu lembro de todo... É lógico, às vezes dá um apagão que a gente dorme um pouquinho no processo, foi o que eu te falei. Que aconteceu. Mas eu lembro exatamente de todo o processo. E o quão prazeroso foi estar preparada, porque eu sabia que tinha dor, é inevitável, a gente tá parindo. Então eu sabia, olha, tem a dor. Mas meu corpo e minha mente estavam muito conectados no sentido de isso é contração, isso não é contração. Agora vem forte, o próximo vem forte. O que eu faço? E eu lembro que você explicou assim, olha, não grita. O grito, ele faz com que você puxa a força, o negócio é relaxar. Gente, às vezes a gente acha que é impossível relaxar, mas é possível sim. É possível, Dói, né? mas é possível. Mas são técnicas que você vem trabalhando ao longo do tempo. Sim. Né? Todo um preparo. É por isso que às vezes eu falo assim, a gestante vem pra mim e fala assim, mas você não faz só assistência no dia do trabalho de parto? Eu falo, até posso fazer, mas a questão é que se eu chego só no dia do seu trabalho de parto para fazer a minha parte técnica, o que vai acontecer? Eu vou ser uma estranha para você, eu vou te passar informações naquele momento e você não vai ter tempo para assimilar e absorver no seu corpo, porque é isso que precisa acontecer. Começou a contração, não conhece nem a mãe, nem o marido. E quem que vai ter? É a conexão que tem que ter ao longo dos 9 meses. Sim, e quem que vai ter a paciência de ter um aprendizado ali nesse momento, né? De eu estar ali falando, olha, é assim, acontece isso, é aquilo. Não tem, porque a mulher vai estar em um outro movimento. Então, esse preparo, ele tem que literalmente acontecer antes. Até por conta do que eu falei, do padrão do subconsciente, que é para você não sabotar, como eu falo para as gravidinhas, né? O próprio trabalho de parto, como é que sabota? Às vezes você acha que está totalmente convicta daquela ideia. Não, eu quero, por exemplo, quero parto, via de parto normal. Só que aí ela não olhou para dentro. Ela não sabe quais são as vivências que estão guardadas lá dentro. E aí ela foi caminhando até chegar o dia lá de entrar em trabalho de parto. Aí chega lá, salta as lembranças da fulana que passou mal, que não teve o acolhimento, que sofreu violência obstétrica. Aí o que acontece? Descarga de adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. E eu sempre falo que onde tem adrenalina, a ocitocina não chega, que é o nosso hormônio principal. Mas onde tem ocitocina, a adrenalina chega lá e interrompe o processo. Por quê? Porque ela é o nosso hormônio de luta e fuga. Ela é o hormônio da sobrevivência. Então, se eu vejo o parto como um mecanismo de ação que é ruim, que está me prejudicando, que vai me fazer mal, se eu tenho medo daquele evento, o que o meu corpo vai fazer como ele vai travar totalmente. Ele não vai Ele vai me preparar para fugir daquela situação. E aí é nessa janela, né, desse movimento, onde a gente tem ali uma parada de progressão, que é aqueles casos que a mulher fala, dilatei até 7 centímetros e parou, não evolui para mais nada. E tem, né? Tem vários fatores, né? Mas esse é um desses. Então, entender esse processo, ver como que eu ajudo o meu corpo nesse movimento, né? Como que acontece esse movimento de dentro para fora? Porque aí eu consigo liberar para sentir e para viver. Mas eu vou te ser muito sincera, como eu tive 2 partos, eles foram totalmente diferentes um do outro, né? No parto da Giovana eu tinha 0 instrução. É totalmente diferente. E já no da Isabela, né, eu tive todo o suporte ao longo dos 9 meses. Eu não consigo mensurar o quanto para mim, enquanto mulher, enquanto preparo, um foi diferente do outro. Os 2 partos foram maravilhosos, as 2 com muita saúde, mas a minha preparação, olha, isso pode ser uma contração. Quando a bolsa rompe, fica todo mundo louco, desesperado. Eu já sabia. Olha, acho que são 6 horas, né? Sim, geralmente 12 horas a 24 horas, depende muito do processo. Arrebentou a bolsa, todo mundo começou a ficar desesperado. Aí a gente, calma.
A Jorge já me explicou. Tem um prazo de até X horas. Eu lembro que na época estava muito fresco na minha mente, né? Olha, tem um prazo de até X horas, tá tudo bem. É o prazo da gente chegar no hospital, o médico vai encontrar a gente. Todo mundo meio assim, né? Mas eu já estava muito preparada, eu estava Bem muito consciente, segura. né? Eu estava consciente do processo. Então, eu sabia que as contrações viriam depois e tal. Mas a diferença de um parto para o outro com a minha preparação foi totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. Faz toda a diferença, né? Uhum. E aí eu lembro que, não sei se você lembra uma conversa que a gente teve bem antes, que eu falei da questão da dolagem com você, porque como que surgiu a questão de trazer a dolagem aqui para Paragominas? Eu já conhecia, já tinha trabalhado antes, mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a exercer simplesmente a profissão como enfermeira, consultora de amamentação, dentro mesmo do meu trabalho, né? Mas aí eu engravidei. E foi justamente eu lembro. no processo que teve o pico aí máximo da pandemia. Uhum. E eu até cheguei a trabalhar grávida, porque eu nem sabia que estava grávida ainda, né? E trabalhei e eu achava que aquilo não ia vingar, né? Ninguém imaginava que ia se tornar, a tomar a proporção que tomou. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para o meu parto, eu tinha todo o preparo, tudo. Eu sabia fazer a minha própria educação perinatal. Em relação a isso, eu me preparei totalmente. Fiz o pré-natal misto, que eu acompanhei tanto no SUS quanto no particular. Só que eu queria, naquele momento, ser apenas a mulher que estava partejando. Eu queria ser simplesmente a mulher. E aí, eu me vi sem escolhas, porque eu não podia ir para um lugar que eu pudesse ter a assistência, né, que eu gostaria. E eu não tinha como desfrutar dessa assistência aqui também, porque não tinha ninguém que prestasse esse serviço. E quando eu fui realmente entrei em trabalho de parto, eu fui para uma cesariana de urgência, porque tive pré-eclâmpsia, esperei o parto normal até 39 semanas e 3 dias, tive o primeiro pico de pré-eclâmpsia e fui, e a obstetra falou, não, vamos ter que fazer, porque eu já estava muito inchada, tinha aumentado 26 quilos, não era porque eu tinha descuidado da alimentação, porque eu estava engordando, era inchaço mesmo. E a minha pressão, o primeiro pico ficou em torno de 16, então eu fui para um movimento brusco de uma cesariana, de tipo assim, a gente vai fazer a cesariana porque é risco de vida, né, mãe e bebê. E eu sabia das complicações. Então, eu aceitei a via cesariana, mas, como mulher, eu também tive o meu momento de choro, de dor, por entender que eu ia passar por aquele processo e ainda mais, no pico de uma pandemia. Acaba que sozinha, né? Sim. Sem esse suporte emocional. Porque o médico em si, ele faz a parte técnica. Sim. Então, né? eu tinha que ser doula de mim mesma, enfermeira de mim mesma, consultora de amamentação de mim mesma. Só que naquele momento, eu queria ser cuidada, sabe? E aí, eu entrei para a sala de parto, a minha mãe estava no hospital e meu esposo também comigo, mas nenhum dos dois puderam entrar. Eu lembro que eles estavam isolando muito, né? Isso, eu entrei sozinha. E, sério, na hora que eu escutei o chorinho da minha filha, porque a via cesariana é muito rápido, né? E aí, quando eu escutei o choro da minha filha, eu não consegui focar no choro dela. Porque eu tava num turbilhão de emoção, então, por ser profissional, eu ficava olhando pros equipamentos, eu ficava monitorando a minha pressão. Não tá. E eu lembro que quando eu olhei pra minha pressão, que eu vi que ela tava subindo, foi o anestesista, eu nem lembro o nome do profissional, mas ele chegou e bateu no meu ombro e falou assim, calma que tá tudo sob controle. Quando ele falou isso, a lágrima desceu. Porque eu só queria estar ali naquele movimento de curtir aquele momento e ser cuidada, mas eu estava totalmente imersa no medo ali do que pudesse vir de complicação. E quando eu vi o choro dela, eu falei para mim mesma, como que mulheres passam por isso sozinha? O Bruno fez a mesma pergunta pós-parto. Ele falou assim, Ana, como é que tem mulher que passa sozinha? Porque eu tô aqui, mas eu não sei nada disso. Eu consigo te ajudar a segurar a sua mão, Sim. faz um carinho, mas esse suporte, como é que tem mulher que passa sozinha? E aquele momento ali eu me coloquei no lugar dessas mulheres, né? E foi assim, uma imersão de sentimentos fluindo dentro de mim. E aí foi aí que surgiu Amor Doulas, porque depois que eu fiz essa pergunta, veio a frase Amor Doulas. E todo mundo pensa que é por conta da dolagem, mas é literalmente a assistência que eu entrego do processo de colocar amor, a empatia, de me colocar no lugar delas, de passar realmente um cuidado que vai trazer acolhimento para elas. E aí foi onde começou toda essa história da assistência de dolagem, de implantar aqui, né? Mas ainda levou tempo, porque aí veio os meus desafios da maternidade. Eu já ia partir para esse agora. Aí você teve que começar a equilibrar a maternidade e esse novo empreendimento, né? Sim. Essa nova função. Na época eu ainda trabalhava como enfermeira, né? Então, apenas dentro dessa assistência. Então, eu trabalhava uma jornada de 8 horas por dia.
E eu nunca tive a questão do empreendedorismo na minha cabeça, por quê? Porque eu fui criada dentro de um movimento em que você vai estudar, vai se formar, CLT ou passar em um concurso. Era esse o movimento. Então eu cresci com isso. Então a minha mente era muito fechada para a questão do empreendedorismo. E outra, quando eu lembrei, por isso que eu falei daqui esses padrões que a gente tem no subconsciente é muito importante para todas as áreas da vida. Porque quando eu lembrei da minha experiência com vendas, né? Porque hoje eu tenho a consciência de que tudo é venda, tudo né? É venda. Tudo é venda, né? Só existe uma profissão no mundo. Nós falamos disso ontem, é venda. Começa na venda. Por quê? Porque seja sua empresa, ou mesmo que você, né, trabalha por conta e tudo, mas o seu serviço, seu dom, sua habilidade, sua capacidade, você vende, né, para alguém, né? Então não existe outra profissão. Só que aí eu lembrei da minha primeira experiência com vendas, que eu lembrei que eu tinha vendido para uma amiga uma saia de crochê. E aí eu falei assim, como que eu cobro? Ai, você não sabia cobrar, ficou com vergonha. Não, aí eu deixei pra lá. Então, naquele tempo, eu coloquei na minha cabeça que uma coisa que não dá certo pra mim é vender. Eu não sou vendedora, não consigo cobrar. Não sei vender. E eu cresci com isso. Aí juntava mais todo aquele sistema, né, dos pais apoiando esse movimento de pensar, de SLT, concurso. A questão da segurança. Sim, da estabilidade que a gente pensa que tem, mas na verdade não existe. Né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ir olhando para o meu interior, ver o que tinha lá. Porque eu comecei a ver, eu preciso cuidar da minha filha, e era uma coisa que eu já tinha colocado muito desde a minha percepção na adolescência, quando a gente pensa em família, constitui família e tudo, que eu queria viver os 4 primeiros anos da minha filha de um modo mais integral, de me dedicar mesmo para isso, porque eu sei o quanto é importante nessa fase, né? E aí eu já tinha conversado com meu esposo de que quando eu engravidasse, eu queria me dedicar os 4 primeiros anos exclusivamente para esse processo. Só que a gente sabe também que, principalmente a mulher do século XXI, ela compõe a renda também familiar. Né? É outra experiência, outro assunto. É outros tempos, né? E o que acontece? Não é só a questão mais de compor renda, é a nossa funcionalidade como pessoa, exato, como ser, né? Porque eu não sou só a Joyce mãe ou só a Joyce esposa. Eu também sou a Joyce pessoa. E como pessoa, eu também tenho os meus dons, as minhas capacidades, as minhas habilidades, que eu também quero comunicar e expressar. Então, é aquela questão de eu me sentir útil em todas as áreas que fluem no meu interior. Exato. Né? E aí, o que aconteceu? Quando eu me vi dentro de tudo isso, eu falei, e agora? E agora? O que eu faço? Como que eu vou conciliar tudo isso, né? Tinha o lado materno. E aí eu comecei a estudar, comecei a pensar na ideia de realmente sair. Mas como que eu ia fazer? Porque eu não entendia nada desse movimento de empreender. Eu não sabia. Então, a vida, o movimento da vida, eu falo que o movimento da vida me deu um empurrãozinho. Falou assim, agora tu vai. Porque e é bom, né? Não tinha pra onde correr. Não tinha opção. Não tinha. Ou tu vai ou vai. E aí, quando eu decidi sair, não foi aquela coisa de que, estudei, me preparei. Eu até tinha me preparado, fiz uma reserva e tudo. Mas foi um processo que aí aconteceu da minha mãe adoecer, e aí eu tive que acabar ajudando no tratamento dela. Então, quando foi, por isso que eu digo, a gente se prepara, às vezes fala assim, quero o momento perfeito. Não existe momento perfeito. É a gente que faz. Empreender é uma aventura. Todos os dias é uma aventura. Totalmente. Todos os dias. E aí eu sei que quando foi, eu falei assim, é hoje. Foi um dia que, porque eu estava no movimento de trabalhar às 8 horas por dia, né? E como eu queria já ganhar espaço, então eu tinha que também executar os atendimentos fora desse momento. Então, às vezes, eu chegava em casa super tarde, porque eu atendia depois que eu saía do trabalho, e tentando conciliar todo esse movimento da maternidade, né? Para poder abrir caminho. E aí, quando chegou um dia que eu atendi uma paciente, me deu um start, falou, é hoje, vai. E eu peguei e falei, só liguei para marido e falei assim, tô indo, vou pedir demissão e seja o que Deus quiser e vou embora. E foi isso. E aí eu falei, agora eu tô dentro, é aprender a engatear, caminhar aqui nesse Agora eu sou empreendedora. Como? Vou aprender. Exatamente, foi literalmente. Aí o mais interessante é que isso, ao mesmo tempo que me puxou, a maternidade me puxou também para empreender, me puxou também para o movimento, os dois juntos, de me autoconhecer. Porque eu achava que me conhecia e, na verdade, eu não me conhecia. A maternidade, ela traz uma força Sim, dentro, uma capacidade que a gente não conhece. Começa a pensar no verdadeiro sentido da vida, mas a vida é só isso? Não, tem isso aqui também que eu preciso priorizar. Eu falo que depois que a gente passa a viver essa experiência, a gente escolhe as prioridades dentro das prioridades. Exatamente. Porque não existe mais aquela coisa de, isso aqui não é prioridade. Ou então uma prioridade, ela dá pra esperar. Ou seja, não é tão prioridade assim. A gente escolhe as prioridades do dia, né? A gente faz o cronograma. E a gente vai aprendendo a dançar, né? Esse movimento da vida, de aprender. Eu falo, né, muito entre os amigos que eu tô engateando. Tô aprendendo. Mas todos os dias, sabe? Porque empreender é isso.
É um movimento assim que literalmente te puxa, né, para aquilo que é desconhecido e te faz buscar. O que foi fácil para mim nesse sentido foi que eu sempre tive essa questão de não precisar que alguém me estimulasse para estudar. Eu tenho essa busca Isso é maravilhoso. que veio comigo desde criança, né? Então eu era aquela criança que, tipo assim, eu tinha prazer de mostrar para meus pais que eu tinha feito a tarefinha, não precisava tanto deles estar me estimulando para isso. Então eu fui buscando conhecimento, aí um conhecimento me levava a outro. E aí eu tenho muito disso, né? De ir estudando e vendo tudo que eu posso agregar. Então hoje, até mesmo na minha assistência, eu agrego tudo que eu vou estudando, que eu tô vendo que eu posso fazer dessa assistência algo mais integral, né? E é bacana isso, porque a ciência ela avança muito. Sim. Então, todos os dias tem alguma coisa diferente, tem uma atualização, tem algo que facilita o processo de gestação, que é esse auxílio, a questão de amamentação, que antigamente era algo extremamente doloroso, né? Todo o processo do parto em si, a própria amamentação era extremamente doloroso e hoje não. Hoje dá para ser algo muito prazeroso, claro que com acompanhamento. Sim, e aí, mesmo aquela coisa, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, vou ter o acompanhamento, então vou estar isenta de passar por tudo. Não é, né, essa questão. Eu falo que você ganha clareza do processo. Porque o que acontece, né? Já olhando para o lado também aqui emocional, principalmente pós-nascimento, né? Que é quando as mulheres começam a perceber que tem esse choque de realidade, a minha vida antes do maternato e a minha vida depois. Sim. E olha que esses primeiros meses, eu digo que é só a porta se abrindo para oi, bem-vinda, esse aqui é o seu novo mundo. E aí o que acontece? Quando a gente vai falar de saúde mental no movimento do maternar, a gente percebe aí que o processo do adoecer, né, das oscilações no emocional, elas estão relacionadas, não é a questão da via do nascimento, a escolha da via, mas é a assimilação do processo, o que aconteceu no processo. E o que eu percebi bastante em relação a esse tempo de vivência que eu venho trabalhando com gestantes, é justamente a percepção de entender o que aconteceu comigo, por que foi assim. Ou às vezes, tipo, como já aconteceu de às vezes uma gestante vai relatar a vivência de parto dela, ela não sabe às vezes por que ela evoluiu para uma cesárea, ela não sabe o que aconteceu de fato no trabalho de parto dela, então ela não tem uma história ali para contar. Ela é como se, tipo assim, eu sei que foi o meu corpo, mas eu não sei o que fizeram exatamente com o meu corpo. Ou o que aconteceu com o meu corpo, entendeu? E isso adoece, porque no fundo fica uma sensação de invasão, né? E o interior, ele puxa, né? O corpo, ele tá se comunicando com a gente o tempo todo. Então, é aquela coisa que vai puxando mesmo para você olhar para dentro, para entender ali o que feriu. E às vezes não é a questão da assistência em si, é um desejo que não foi suprido. Então, quando a mulher ela faz esse processo de forma esclarecida, consciente, entendendo o caminho que ela vai percorrer, porque eu falo, não é só a gestação que é caixinha de surpresa. Não. O parto, ele é uma caixinha de surpresa. Olha o meu aí. Sim. Zero dilatação. Eu já tive gestantes que tiveram, falo, 2 partos em 1, né? Que aconteceu de estar no movimento do parto normal e de repente precisou ir para uma cesariana. Então, por que não teve, né, dores ali emocionais? Porque entendeu o caminho que estava percorrendo, né? E isso é importante para a saúde mental. Principalmente por quê? Porque se a mulher ela não tem, digamos que esse processo de entender o seu próprio movimento ali, dessa caminhada, porque imagina, são 9 meses gestando, criando a expectativa, planejando todo o processo, aí o parto ele acontece muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Digamos, mesmo que seja parto normal, 1 dia, 2 dias esse movimento aí, muito né? rápido. E aí o que acontece? Depois o que resta é a soma desses 2 eventos, e a mulher ela começa a carregar isso, seja o fator benéfico ou no âmbito negativo, na sua jornada materna. E às vezes eu já percebi muito de levar o sentimento ali que está, digamos que, adoecido, como se estivesse culpando a criança, porque não entende o processo. E tem tudo isso, né, da questão da mudança. Então, eu falo que até mesmo de você perceber que a sua rotina ela vai mudar, a gente faz esse preparo, né? Conversa sobre isso. Por quê? Porque é literalmente uma mudança. Não é mais... E muito grande. Né? Não é mais a mesma rotina. Os dias já não são mais tranquilos como eram antes. Né? Tem uma rotina com a pessoa nova em casa. É um ser que vai começar a se desenvolver ali no seu ambiente. Porém, não existe vida mais feliz do que a vida pós. Então, a gente precisa sim dessa preparação, porque nem tudo é esse encanto, são flores, vem as cólicas, elas aparecem, mas se a gente está preparado para isso, o processo se torna mais tranquilo.
Sim, e você se sente mais acolhida, né? Mais segura, mesmo entendendo que você é a principal sujeita dessa vivência, Uhum. mas você se sente amparada, né? E isso é Exato. importante, principalmente para nós mulheres, porque a gente já tem muito, né, essa sobrecarga, eu falo assim, emocional. Então, a mulher que nutre, que cuida, tem essa sobrecarga, porque já é algo que vem imposto pela sociedade, né? Dentro da figura Sim. feminina. E aí, o Uhum. que acontece? Se a gente não entende o movimento que isso vai gerar na nossa vida logo no início da maternidade, gera dores emocionais, Sim. adoece, né? E como eu falei, né? Por que preparar tanto a que escolhe via cesariana como a que escolhe via parto normal para as duas possibilidades? Porque as duas estão sujeitas ao processo, As duas. né? A mulher que escolhe ter via cesariana, mas, por exemplo, geralmente se ela agenda com 39 semanas ou 40 semanas, a partir de 37 o corpo dela naturalmente pode entrar em trabalho de parto. E se Uhum. ela desconhece o que ela vai passar, ela vai sofrer com aquilo, Com porque é um certeza. movimento novo para ela não entende o que vai acontecer. E, por exemplo, uma dor que poderia ter uma percepção ali leve, tranquila, inicial, tem uma percepção ali, digamos, nível máximo de dor. Por quê? Porque ela não está com o emocional dela preparada para esse Entendi. momento, entendeu? Uhum. Então, eu preparo as duas para os dois movimentos. Por quê? Porque estão sujeitos ao mesmo processo, né? Na hora do vamos ver mesmo, tudo pode mudar. Então, assim, é entender o caminho que você vai trilhar e com o conhecimento, a gente fala muito, né? Conhecimento é poder, mas o conhecimento ele só é poder quando ele realmente é vivido, né? É praticado. É, Porque senão é conhecimento em desuso, né? E se torna é inútil, né? inútil. E aí, o que acontece? Você precisa entender isso. Às vezes, né, quando a gestante fala assim, quero assistência só no dia. Mas se ela não tem um preparo, ela vai estar no escuro do mesmo jeito, porque na hora ela vai se sentir E outra sozinha, coisa, né? tentando conhecer uma outra pessoa em um momento em que é zero a possibilidade disso dar certo. E como você mesmo já passou pela vivência, você sabe o quanto que não tem como não dizer assim que não é uma experiência que é íntima. É muito íntimo. Gente, é muito íntimo. Porque você tá literalmente ali acolhendo a outra pessoa, eu falo, na sua nudez de alma, não é De só a alma, nudez de física, corpo. tudo que você pode. Não é só a nudez de corpo, é a nudez de alma. Joyce, é muito interessante. Eu não tinha pensado por esse lado. É muito, muito. Tem que ter uma intimidade muito grande. Como é que você vai ficar sem roupa na frente de uma pessoa que você acabou de conhecer? Eu lembro que eu tomei Né? vários banhos para estimular. Banho quente, Sim. né? Gente, é muita coisa que acontece no meu trabalho de parto. Vocês não estão entendendo. Imagina, você quer ver o meu rostinho lá no dia, Na só no hora. dia. Não, capaz de ficar com Certo. vergonha, Por mais trava. que eu me dedique em dar o melhor ali na assistência técnica, essa Não gestante vai, vai travar em gente. algum momento, Vai. né? Porque a figura que ela vai ter de mim ainda é assim, uma estranha Uma fazendo a minha estranha. assistência, Gente, né? eu me entreguei de corpo e alma, porque eu não sabia nada, mas eu tinha certeza que a gente tinha muito conhecimento. E assim, o Bruno só assistindo, né? Ele me auxiliava ali, mas assim, é muito engraçado, porque quando a gente vai entrar em trabalho de parto, né? No primeiro o Bruno tava, no segundo o Bruno tava também. Ele me passa segurança, mas ele não me passava a segurança que você passava. Por exemplo, eu Sim. sei que ele estava ali, isso para mim era muito importante. Eu não abria mão dele estar ali, ele também não abria mão de estar ali, né? Mas o fato de ter uma pessoa, um profissional que estava comigo o tempo todo, é uma segurança totalmente diferente. Porque a gente busca, às vezes, no marido, numa mãe que vai, a segurança. Mas nada supre, é totalmente diferente. Eu senti, assim, totalmente diferente. O fato de ter você lá, que sabia cuidar dos movimentos, olha, eu tô sentindo muita dor, calma. Às vezes o marido meio que apavora também no meio do movimento, né? Hoje eu vejo os vídeos, porque a gente deixou fazendo vários vídeos, né? Eu vejo os vídeos do Bruno passando a mão assim, aí a dor vinha, aí ele passava a mão, aí você calma, respira, aí dá pra ver totalmente diferente as duas funções. Sim. Né? Ele tentando acalmar e você, olha, usa a técnica. Então eu notava que quando o Bruno tentava acalmar, era uma coisa, mas eu tinha segurança quando você falava, olha, respira, aí o Bruno vinha fazer um carinho, mas não é a mesma coisa. São seguranças emocionais que a gente precisa, que são totalmente diferentes. Né? Não abriria a mão do Bruno nesse processo, no processo de me acompanhar. Sim. Mas ele não tem o conhecimento suficiente, a autoridade e acho que é isso mesmo, né? Ele não se aprofundou tanto quanto você que é especialista para trazer essa calmaria que eu precisava. E até porque uma das coisas que eu também converso muito com a gestante, quando ela fala assim, quero que meu marido acompanhe. Às vezes ela fala que o marido não quer acompanhar porque não consegue ver sangue, tem todas essas questões, né? E o que eu falo? O marido, ele não é acompanhante. Ele é o esposo e o pai.
né? Ele também está passando por um Sim, processo, ele né? está gestando também, né? Ele não está gestando na fisiologia, mas ele está gestando no emocional. Verdade. E aí ele também está passando ali naquele momento a aflição, a ansiedade, o medo, e o medo duplo, porque é o medo em relação à esposa e em relação ao Verdade, bebê, entendeu? verdade. Então, a participação é importante, é sim, mas nunca deve ser um movimento forçado. E aí, nesse momento, os dois devem ser acolhidos. É lógico que a prioridade vai ser a mulher, mas entender também que o homem, ele também vai oscilar no medo, né, na incerteza, na insegurança. E às vezes, quando a mulher ela não entende isso, ela quer cobrar o total apoio, a total segurança do Que marido, também não tem a capacidade para fazer que isso, não vai ter gente. nesse momento para compartilhar. Por quê? Porque ele está dentro do movimento também, do partejar ali. Então, é entender que os dois estão dentro da mesma atmosfera emocional ali do processo, só que cuidados diferentes, assistência diferente. E como você falou da questão do toque, né, até mesmo saber quando tocar e quando não tocar. Porque às vezes só o ato de você tocar no corpo gera uma sensação ruim, ou você não quer que toque, às vezes é o momento do pico da dor. Cada gestante tem a forma de receber de forma diferente, então tem aquela que fica quietinha, né? Como você ficou lá depois dos 8 centímetros. Gente, ficou... eu fui uma lady pra parir, não fui? Foi, Eu fui, gente, eu não gritava, mas é porque eu fui preparada. Olha, não grita. O negócio é a respiração. Não grita, respira. Não gritei, não fiz escândalo. Aquele negócio de novela. Não existiu comigo. E a questão é você saber ter domínio do seu emocional. Exato. Porque o parto é emocional. Ele é 100%. Eu vivi isso assim. Literalmente. Então você 100%. entende ali quais hormônios que você tá. Ui, tô ficando mais ansiosa, você já percebe ali o que você precisa. E quando você entende o mecanismo de ação, o outro vai vir, vai prestar cuidado? Vai. Mas você também vai conseguir se prestar esse cuidado. Que é isso que eu acho mais importante. Lembra que, acho que foi no período da visita à maternidade que eu orientei você aí, fazer a visita à maternidade? Sim. E aí o seu emocional ficou abalado depois da visita. E aí você falou assim, Joyce, se não tivesse o acompanhamento, eu ia marcar minha cesárea agora. Por quê? Porque às vezes você não sabe com o que você vai lidar, né? Exato. Com o que você vai ouvir. Então até nisso eu faço essa preparação de entender que às vezes, por mais que você se disponha a passar por esse movimento, você vai ouvir coisas que você imagina que assim, mas isso vindo desse profissional que não caberia aqui. Exato. Então o que você precisa entender? Que você precisa estar consciente e segura. E você só vai conseguir isso entendendo o processo, tendo o conhecimento necessário dessa vivência. Eu lembro que foi uma burocracia. Agora você falando, eu tô lembrando, foi uma burocracia. Porque eu acho que o hospital que a Bela nasceu, ou ele não tinha tido ainda o parto normal, ou era o segundo. Não tinha muita vivência. Não, eu acho que era o segundo, alguma coisa assim. E aí quando eu cheguei lá falando que era parto normal, que eu fui conhecer, não tinha estrutura para um parto normal. O negócio era o parto cesárea. Então, toda a apresentação do hospital era para um parto cesárea. Mas eu não tenho, o meu parto não é cesárea. Após isso, eu ainda tive toda uma situação com o administrativo para entender que eu queria o parto normal, que não era cesárea. E tudo isso influencia. Então, eu lembro exatamente de ter falado isso. Cara, se eu não tivesse o acompanhamento, a segurança e a calma que eu preciso, eu já tinha feito uma cesárea. Porque é um momento onde eu preciso de segurança. Do outro lado, não tinha segurança. Então, para mim, iria para a fuga. Sim. Né? Você falou, vamos porque é mais fácil. Aí você vai para um local onde você acredita que vai viver a segurança. E, de repente, você sai desse ambiente se sentindo menos segura. E não era o que eu queria. E aí isso é assustador. Então, imagine quem não tem um acompanhamento, quem não tem um conhecimento, quem não entende desse processo. O quanto é induzido, né? E às vezes no próprio ali a questão discreta mesmo. Né? Porque a questão não é, como eu falei, não é se é via normal ou se é via cesariana. A questão é a mulher ela realmente ser protagonista da escolha dela, entender o que ela quer, o que ela deseja e ela ser respeitada nessa decisão. É tanto que eu faço a assistência de via cesariana. Mesmo de gestante fala assim, já meu parto é cesáreo, mas eu quero fazer o acompanhamento. Faço assistência total, desde a gestação até o pós-nascimento. Por quê? Porque a mulher que vai para via cesariana, ela também precisa de cuidados. São cuidados diferentes, né, do parto normal, mas ela também precisa de cuidados. Ela tá parindo, né? Independente do... Então assim, as duas precisam, né? É tanto que tem doulas que não fazem assistência da via cesárea. Não. Né? Porque acredita que não precisa, ou mesmo até as próprias gestantes que acham que não precisam. Mas quando você entende o processo,
você percebe o quanto é necessário essa assistência, porque é questão de ter realmente ali saúde, promoção da saúde, tanto para o aspecto fisiológico como o aspecto emocional, né? E o que a gente estava falando a respeito da cesárea, independente da escolha, a mulher faz sua escolha, né, e tem de acordo com aquilo. Só que eu contando a minha experiência pessoal, eu tive uma cesárea e tive um parto normal. Eu senti a diferença totalmente de uma para outra, né? Porque a cesárea tem o corte, o meu processo de recuperação da cesárea foi muito longo. Sim. Agora, o da Isabela, eu pari, no outro dia de manhã eu já estava arrumando o quarto. Então Arrumando assim, o quarto tem toda essa questão, né? Foi totalmente diferente para mim, mas só mudou na hora. O processo psicológico, o acompanhamento emocional teria que ser o mesmo, independente da forma, né, que eu tivesse escolhido. Sim, porque de qualquer forma, porque, olha só, são medos diferentes, né? A mulher que tem medo do parto normal, ela tem medo da dor, ela tem medo da violência obstétrica, porque ela acha que é mais propício dentro desse movimento de parir normal, né? Ela tem medo das vivências que foram relatadas, medo de ela viver a mesma coisa. Sim. E a mulher que vai para a via cesariana, ela também vai ter medo de sofrer uma intercorrência, né? Ela também vai ter medo de ter que passar por um procedimento cirúrgico, sendo que ela nunca fez um procedimento cirúrgico na vida. Então, assim, são medos diferentes que precisam ser cuidados e precisam ali também ser trabalhados. Para quê? Para que isso não salte no pós-parto como um fator de adoecimento, né? Do emocional. Né? E às vezes a pessoa está lá imersa na tristeza, né? Indício de uma depressão materna, e às vezes acha que tem só a ver com a rotina ali do dia. Na verdade, a raiz é bem mais profunda, né? Então, tudo isso é preciso trazer essa clareza, essa consciência desse processo. Por quê? Porque vai muito além só da questão do parir, né? Como eu falei, a gente não espera um parto, a gente espera o nascimento do bebê. O nascimento é mais importante. E principalmente, que é o que eu foco, a qualidade de vida na assistência que essa gestante vai ter depois do parto, né? Para que ela se sinta bem, segura, para viver essa nova fase, que é o início da maternidade literalmente real e oficial nos seus dias, que é tão desafiadora, né? E o pós-parto ainda tem olha só, como é que todas isso é louco. Oscilações. Tem todo o pós-parto, ele é um evento à parte. Sim. Né? Tem ali o acompanhamento, os 9 meses, mudança, hormônio que sobe, hormônio que desce. Nossa. É uma preparação, é ansiedade, são intercorrências que pode acontecer, como aconteceu comigo até o 3º mês. São muitas coisas envolvidas. Muitas coisas envolvidas. E a gente está falando de um pós-parto onde tem um bebê para poder amamentar, tem um peito que pode trincar, tem um leite que desce, tem um bebê que não dorme. Então, eu me apeguei e eu, assim, recomendo de todo o coração para que todas façam o mesmo processo. O processo de acompanhamento, o processo de pós-acompanhamento. Porque é não se sentir sozinha. Tem muita gente que se apega à mãe. No meu caso, a minha família não era daqui. Sim. Nossa, nós mãe estávamos sozinhos na assistência, mas nem todo mundo pode contar. Não pode contar. E outra coisa, a minha mãe não tem a experiência, minha mãe não conhece de ciência, minha mãe também conhece vai ser uma acompanhante das experiências dela. É. Ela vai colocar a gente ficou assim, eu vou trazer minha família, não vou trazer minha família. Até falei com você, né? Eu falei assim, olha, eu optei por não trazer ninguém porque eu quero viver essa experiência nua e crua. Porque da Isabela eu tive acompanhamento da minha mãe, da minha sogra, foi maravilhoso. Mas eu não tive a experiência de estar sozinha e viver essa experiência de acordo com o que eu queria, né? Então, assim, para mim foi totalmente diferente e muito válido. Mas se a minha mãe ou a minha sogra estivessem acompanhando, seria orientações baseadas no que elas já viveram. Seria a sua experiência com a roupagem delas, né? É totalmente diferente. É totalmente diferente do que uma preparação emocional para mim. A minha mãe, além de estar com a filha dela parindo, porque a gente sabe que são muitos riscos durante o processo, ela está preocupada, ela está ansiosa porque ela quer ver a neta dela. Sim. Então, assim, é a mesma situação do pai. É o pai e a esposa, é a mãe e a filha dela. Né? Então, assim, ela não teria esse conhecimento suficiente, ela não teria essa autoridade suficiente para poder falar assim, não, agora a contração X, ela... E até mesmo separar o emocional, não né? Consegue. Emocional, a minha mãe provavelmente ficaria desesperada junto comigo. Ou então, no meio da dor do processo de parto, ela fala assim, gente, vamos pôr essa menina na cesárea logo.
Eu tenho certeza. Chega, né? Chega. Ela tá me vendo sofrer. Sim, ela tá que me vendo mãe sofrer. que quer ver a filha sofrer, Eu né? tenho certeza. Se a minha mãe A estivesse mais aqui... leve dor ali, para ela já é algo que é insuportável. Aham. Poderia ser evitado, você não precisa passar por isso. Exato. É muitas coisas assim que eu ouço em relação a isso. Então, até mesmo nessa situação, na escolha do acompanhante, né? Precisa ter sabedoria, né? Precisa. Porque às vezes a pessoa, não é que ela não tenha a intenção de ajudar ou que ela não possa ser uma ajuda, mas talvez nesse momento o emocional dela possa ficar mais abalado que o da gestante. A minha mãe eu tenho certeza que seria. Aí como que ela iria ajudar? A minha mãe na primeira contração, ela já ia ficar assim, isso não tá certo. Quando o negócio estivesse pegando mesmo, ela ia falar assim, gente, põe essa menina fazer uma cesárea. Não deixa, a nossa menina tá sofrendo, isso não vai dar certo. Ela já teria arrumado 1 milhão de questões, de medo, de trauma. Ela já ia ter 1 milhão de indicações total, ali pra cesárea, né? Total. Mas, gente, eu acho assim, eu tenho muita certeza, é indispensável esse tipo de acompanhamento. Indispensável. Queria eu que todas pudessem viver a experiência de ter alguém do lado nesse momento. Porque é um momento assim que você tá totalmente entregue às emoções. Gente, ninguém controla nada no trabalho de parto. Ninguém controla. A gente caminha junto no movimento, dando o melhor de si. Mas entendendo que também é caixinha de surpresas, que ao mesmo tempo que eu sou sublime, naquele momento de eu tô trazendo a vida aqui para esse mundo. Exato. Mas eu também me sinto vulnerável, porque eu não tenho controle total da vida, não tenho controle total dos movimentos que podem acontecer ali, né? E isso é assustador, né? E como eu falei, eu já fiz assistências, né, de colegas profissionais, que são médicos, então é aquele movimento de... Apesar de que eu tenho conhecimento, mas nesse momento eu sou a mulher e eu quero ser cuidada, né? Eu quero ser assistenciada. É tanto que foi essa razão, né, que eu trouxe essa assistência para cá, porque eu vi que não tinha ninguém que prestava essa assistência. E eu já fazia parte de educação perinatal, porque como eu já trabalhava com pré-natal, né, como enfermeira no posto de saúde, eu sempre fazia a educação perinatal das minhas gestantes. Eu tinha esse cuidado de fazer esse processo, tanto em relação também à amamentação. Só que é diferente, né, de você ter alguém no momento do evento, né, do trabalho de parto, alguém que vai te ajudar a passar por isso de uma forma mais saudável, entendendo todo o processo, né, te ajudando ali a equilibrar o emocional, a usar as técnicas, como foi no seu caso, né, que zero dilatação e através dos exercícios, porque tem gestante que pergunta assim, a gente sempre vai fazer exercício? Não, tem gestante que precisa de exercício, tem gestante que a gente não faz, né? Nós fizemos uns 3 exercícios, a gente tem técnicas para ajudar o bebê a descer, para ajudar na dilatação, porque a pelve, ela é totalmente ali maleável. Então, eu tive uma professora de educação perinatal, ela é até médica obstetra, que ela falava assim, você quer movimentar o bebê? Movimenta a mãe. Por quê? Porque está no corpo da mãe, na pelve da mãe. Então, entender sobre esse mecanismo de ação, a gente consegue ir trabalhando todas essas situações. E, como eu falei, o nosso pré-natal tradicional ele é muito voltado para o parâmetro clínico de avaliação de, digamos assim, solicita exame, avalia exames, focando em outros fatores, né, que são necessários dentro do processo gestacional e que se fosse fazer isso junto com a educação em saúde, demandaria muito tempo, né? E, então, é como se fosse cada função exercida, né, por cada profissional ali para poder trazer esse cuidado de forma integral. Sim, e esse formato é um formato que por exemplo, trata todas as gestantes do mesmo jeito. Esse formato da dolagem, não, ele trata individual. Porque cada mulher dentro do seu manejo, né? Dentro da sua assistência. Exatamente, então isso é muito importante. Não é aquela coisa de a roupagem de um é para todas. Não é. Cada uma dentro da sua vivência. E a educação perinatal, tanto que eu falo, não dá para fazer assistência completa, faz a educação perinatal, porque o conhecimento é seu e você vai usá-lo no dia. Porque a educação perinatal, ela vai te fazer entender o processo, entender o caminho que você precisa trilhar e ter o conhecimento para saber agir no dia, para que você seja realmente ali sujeito da sua vivência. Porque coisa ruim é você entender que está no seu mundo, mas se sentir fora dele ao mesmo tempo. Que loucura, né? De como se, tipo assim, é a minha vivência, é o meu corpo, mas eu não sou a sujeita desse movimento, eu não sou a protagonista. É como se outra pessoa estivesse ditando e vivendo a minha história. Que louco isso, né? Meu Deus do céu, foi foi a melhor experiência de toda a minha vida. A gente sempre volta, quando vai falar do processo de gestação da Isabela, a gente fala da importância desse acompanhamento. E do pós também. Sim. Agora vamos falar um pouquinho da consultoria de amamentação. Né? Falamos aí do processo da consultoria, parimos.
E depois? Nessa outra fase, né? Que é a assistência dos cuidados com recém-nascido, pós-parto também com a mamãe, e a consultoria de amamentação, dando ênfase para essa parte, porque tão desafiador quanto o parto é a amamentação. É a amamentação. E eu falo que a amamentação ainda mais, porque o movimento do parto, ele é rápido, né? Em relação à amamentação, que aí, por exemplo, quem deseja amamentar, no mínimo aí até os 6 primeiros meses, um ano de vida. Então, é um tempo longo, né? E a gente também cresceu dentro de uma cultura que, por ser fisiológico, a produção do leite, se fala muito, é instinto. Como se instinto fosse só pegar o menino, colocar no peito que deu tudo certo. Não é encaixou por aí, tudo perfeitamente né? bem, Não é né? por aí. E vai dar tudo certo. E não sou é prova assim, disso. né? Eu falo que a mama, ela é um órgão de nutrição. E eu preciso entender como essa mama funciona para ela poder nutrir. Né? Como que é a produção do leite? Como que ocorre? O que está envolvido aqui no processo? Como eu posso ativar a minha produção? Porque tem tudo isso. E o nosso corpo, ele foi criado de forma tão perfeita, né? Tão assim, eu falo que Deus foi tão perfeito nisso, que ele deu um tempo para mãe e bebê se ajustarem, que é justamente o período da descida do leite, que é a apojadura. Que é o quê? É um movimento de... Teve o primeiro contato, mas a gente sabe que o bebê precisa de um tempo para aprender a mamar, porque diferente do que a maioria das pessoas acredita, o bebê ele não nasce sabendo mamar, ele aprende a mamar. Ai, menina, e verdade. O neném já nasce com a sucção pronta. E eu lembro que assim que a Bela nasceu, você já colocou no peito e depois você foi pro quarto e ficou estimulando ela a pegar No seu caso, a gente usou a amamentação para ajudar também a expulsão da placenta. Lembra? Verdade, porque eu tive 2 partos. São 2 partos. É o nascimento do bebê e depois o nascimento da placenta. Gente, a placenta precisa nascer. O parto da placenta demorou mais que o parto da Isabela, não foi? Foi quase aí 1 hora de tempo a gente estimulando para a sua céu. placenta, né, ser ali liberada. Verdade. E aí a amamentação entra muito nisso, por quê? Porque o mesmo hormônio, por isso que eu falei da importância de entender como é o mecanismo de ação de dentro para fora. Porque o mesmo hormônio que faz as contrações uterinas serem ativas ali para fazer o nascimento, que é a ocitocina, é o mesmo hormônio que faz o leite sair. Então, estimulando a amamentação, eu estimulo essas contrações para expulsar a placenta de dentro do útero, entendeu? E aí, o que acontece? Se a mulher ela não sabe disso, ela fica ali perdida no processo. E aí, outra coisa muito importante entender aqui, que a gente tem a prolactina, que produz o leite, e a ocitocina, que faz a descida do leite. Então, a mulher ela pode estar com o peito ali totalmente ali cheio de leite. Se a ocitocina não manda esse leite descer, não faz ele sair, nada feito. Porque são 2 hormônios diferentes, 2 funções diferentes. Cada soldadinho, vamos imaginar assim, exercendo a sua função. E o que faz a ocitocina ser liberada na nossa corrente sanguínea? Bem-estar, a sensação de estou segura, estou confortável. O que a mulher mais sente no pós-parto? Medo, insegurança, desespero, vazio, desespero. Bloqueia a ocitocina total. E aí ela fica, eu não tenho leite, eu não vou dar leite. Por quê? Porque ela não entende o que está acontecendo. Então, até quando a mulher tem esse conhecimento, ela consegue entender, opa, tudo sob controle. Não é uma questão física. Faz parte. Emocional também. E aí ela vai trabalhando esses ajustes. E eu vejo muito isso. Semana retrasada mesmo, eu atendi uma paciente que ela falou assim, tô entrando em contato contigo porque já tem 20 dias que meu bebê nasceu, estava na fórmula e eu não tive leite nos primeiros dias, mas agora começou a descer. E eu achava que nem ia descer mais. Isso é muito comum, principalmente mulheres que passam por via cesariana. Por quê? Porque a fisiologia do corpo, ela é muito fiel a si mesma, né? Eu falo que o corpo ele é o nosso mordomo da alma, literalmente. Por quê? Porque ele é fiel àquilo que está no interno, né? Ele comunica o interno. E ele também protege. Então, digamos que uma mulher que marcou a cesariana com 38 semanas, mas pela fisiologia do corpo, esse bebê ia nascer com 40. Depois. Entendi. Aí o que acontece? O corpo ele é fiel a esse comando. Então a descida do leite dela provavelmente vai acontecer nesse intervalo. E eu falo isso não só por ter o conhecimento da ciência, né? Mas principalmente por ver isso nas minhas assistidas. Eu vejo isso constantemente, né? Por exemplo, situações também que tem a descida do leite mais tardia, pré-eclâmpsia, diabetes, anemia, tudo isso faz o leite descer de forma mais tardia. E quando a mulher ela não entende isso, ela acha que é só aquilo que se coleta muito nas redes sociais, né? 3 a 4 dias o leite desce. Gente, não é assim. Não vai por aí. Não é aquela tipo, peça única, né? Que vai dar para todo mundo. Não é assim, cada mulher tem o seu processo. Eu mesma sou experiência disso, profissional, trabalhando com isso. E a minha amamentação foi totalmente desafiadora. Eu lembro de você me falar no início.
Porque a minha parte, ok, eu tinha controle. Só que a minha filha, eu falo que ela foi o meu mestrado nessa área. Por quê? Porque ela me levou para um outro nível, né? Eu sabia muito sobre amamentação, porque eu comecei a estudar desde 2012, e eu sempre ia me atualizando, fazendo cursos de capacitação. Fiz atividades no Hospital Materno Infantil de Imperatriz, trabalhei lá um tempo, então eu fui agregando muito conhecimento. E eu achava que, opa, quando chegar a minha vez, tudo tranquilo. certo, né? Tudo eu tô certo, estudando porque, sobre isso, eu tô trabalho preparada. com isso, estou estudando, então tenho um domínio da situação. E a minha filha, ela veio para me mostrar o outro lado, porque o que acontecia? Até o nascimento dela e eu lidar com a minha amamentação e a amamentação dela, eu resolvi a queixa das minhas gestantes, das minhas mamães que estavam amamentando. Eu não conhecia a amamentação pela linguagem do bebê. E ela me trouxe isso, de entender a linguagem do bebê, de comunicar com o bebê dentro desse processo da amamentação, de como que tá ali o processo, quais as dificuldades que o bebê tem. A minha filha nasceu com uma alteração chamada freio submucoso, que a gente, sabe a linguinha presa, o termo popular? E a gente tem o freio do ápice da língua, que é facilmente de ser diagnosticado, qualquer pessoa com orientação prévia consegue perceber ali que a língua está presa ali na região da gengiva, né? Uma películazinha que prende. Mas o freio submucoso, ele é mais identificado do meio da língua para a parte final da língua. E aí o teste de triagem, ele não identifica freio submucoso. E alguns profissionais nem têm conhecimento dessa área porque é uma área mais específica. Eu mesmo só fui adquirir conhecimento por conta da minha filha, porque eu só sabia do freio do ápice da língua, né? Olha só. Para mim era só esse. E aí o que aconteceu? Ela nasceu e aí na maternidade ela já teve que tomar fórmula. E vocês não sabiam o motivo, porque atrapalha a amamentação. Sim, mas eu pensei, tudo certo, é comum. É eu também não normal. tinha colostro, porque eu passei por uma cesárea e de urgência, então imagina como está no meu organismo. Pandemia, né? Então eu não tinha, eu falei assim, tudo certo. Quando eu chegar em casa, isso aqui eu trabalho isso aqui. Então eu não me preocupei de forma alguma. Foi quando eu cheguei em casa que eu percebi, tem alguma coisa errada. Eu colocava ela no peito, ela não pegava. Ela literalmente escorregava. Sabe, era uma pega totalmente frouxa. Ela tentava? Ela tentava, ela não conseguia abocanhar o peito. Ela escorregava, colocava ela na mama, ela não fazia aquela vedação que o bebê faz. Porque geralmente, bebês que têm freio submucoso, eles também têm alteração aqui na musculatura facial. Porque até agora, como esse processo é complexo. São mais de 20 músculos envolvidos no processo de amamentar. Mais de 20 músculos faciais que trabalham para a amamentação ocorrer. Gente, que então, incrível. principalmente aqui o músculo que a gente chama de bucinador, e o orbiculaar dos lábios era totalmente frouxo. Ela não conseguia fazer a vedação. Por mais que ela quisesse, Por mais que ela sentisse fome, a necessidade, ela e não eu não conseguia. conhecia nada disso, dessa parte muscular, dessas disfunções orais. Eu não conhecia esse caminho ainda. E aí eu lembro que já tinha 15 dias e nada da minha filha... E a bichinha com fome, tomando fórmula. Só na fórmula. E eu queria amamentar. Era um desejo meu, era um sonho meu também viver esse processo. E para te ver como que, às vezes, sem o conhecimento necessário, se você não souber o caminho, você pega a vivência do outro. Porque eu tinha minha mãe e meu esposo me ajudando. Só que os dois não entendiam de nada, assim, desse processo. Então, eles, para me acolher, para me ajudar a me sentir mais confortável, eles falavam assim, calma, mas ela não já tá na fórmula, ela tá sendo nutrida. Tudo bem. Tá tudo bem. Aí, a minha mãe amamentou todos os filhos. Mas ela amamentou porque era tipo assim, é o mais econômico, é o que tem. Não era porque ela entendia a importância da amamentação, é outros tempos, né? E aí ela falava assim pra mim, filha, tem bebês que não gostam de mamar. E eu entendia que ela tava querendo me acolher. Calma, ela tava cuidando da filha dela. E ela falou assim, tem bebês que não gostam de mamar. E eu falava, eu chorava e falava, mãe, tem alguma coisa errada com a minha filha. E eu falava, eu não tô conseguindo ajudar ela. Aí eu sentia a dor dupla, porque eu sentia a dor da mãe que não estava conseguindo nutrir a própria filha e a dor de ser profissional e resolver o problema de tantas mães e não estava conseguindo resolver o meu, entendeu? E aí eu tentei até me acolher nesse intervalo de 15 dias de pensar, ok, desisto e vida que segue, mas eu sentia que tinha algo ali. E aí, como eu sempre tive essa questão de buscar o conhecimento, literalmente eu passei a estudar pelas madrugadas, que era mais tranquilo, e ir atrás de artigo para entender. Aí, quando eu entendi que era da disfunção dela, quando eu acessei um artigo que falava da ortopedia muscular na sucção. E aí, quando eu comecei a ler, eu vi que era todos os sintomas que a minha filha tinha. Olha aí só. Eu fui atrás da profissional para poder tratar ela, fiz uma consulta online, vi que estava tendo resultado, fiz o curso com essa mesma profissional, depois fiz um outro curso, restabeleci a amamentação dela em 1 mês e 10 dias. Sério? Sério, mamou até 2 anos e 3. Agora pensa quanta
mulher não passou pela mesma situação, às vezes Sim. não soube, ou tá passando, não sabe. Exatamente. Então, aquilo tudo para mim foi novo, porque até então eu não conhecia aquela parte. E eu achava que, porque todo ano eu fazia curso de atualizações, eu sabia muita coisa e sabia o suficiente. Gente, é né? muito amplo, E né, eu falo, Joyce? meu Deus do céu. E o mais engraçado é que como se Deus, o universo, falasse assim, toma, tia, agora tu tá pronta. Porque começou a aparecer crianças para mim que tinha a mesma dificuldade que ela. E antes você nem tinha visto E eu isso. não sabia tratar. E aí eu comecei a identificar, comecei Que a tratar. bênção, E aí Joyce. foi daí que eu pensei, não, tenho que expandir isso. Porque Com até certeza. então eu estava só, né, nas minhas pacientes que eram do posto de saúde, ou algumas pessoas que sabiam que eu trabalhava com amamentação e me chamavam, mas não era aquela coisa que, tipo assim, que as pessoas sabiam que podiam contar comigo nessa assistência. Sim. Entendeu? E isso dentro do empreendedorismo também me fez olhar para uma forma que eu jamais imaginei dentro desse movimento, que foi as consultorias online. Porque a gente adapta a assistência, mas é totalmente possível. A minha primeira assistência online foi uma paciente do Piauí. E eu jamais me imaginei atendendo uma pessoa sequer, mesmo que fosse distante, mas uma localidade mais próxima, imagine essa distância. E cheguei a atender pacientes até mesmo brasileiras que eram daqui, que por indicação de pessoas daqui, mas que estavam morando nos Estados Unidos, fiz toda a assistência online. Que incrível! Então, é possível, né? Porque é aquela questão do conhecimento, por mais que eu esteja passando para você, mas quem aplica? A mãe. É a mãe. Vai ter que exercer de qualquer forma, né? Então, é possível por quê? Porque você aprende e você desenvolve. É sempre o movimento da pessoa que vai praticar. Até porque quem vai estar com a criança 24 horas, que vai colocar no o soninho, peito. Então, eu vou ajudar na assistência, vou saber guiar pelo caminho, mas não tem como fugir desse processo, é a sua vivência pessoal. Então, assim, ela trouxe-me para esse outro âmbito, né? Eu falo que agora eu sei me comunicar com os bebês. Olha que interessante isso, né? Deus te permitiu ter uma vivência para que você conseguisse ajudar outras mulheres. Sim. Isso é muito empreendedorismo, aquela coisa, né? De não é o que a vida faz com você, mas o que você faz com os movimentos que a vida te traz. Exatamente. Né? E foi justamente isso, porque eu peguei todo aquele processo e falei, ok, vou ver o que tem aqui pra mim nisso, dei minha cara a tapa pra poder dar conta dela. Pagou o preço, porque você precisa estudar, não tem como... Eu falo que eu fui a enfermeira dela, a consultora de amamentação dela, e mim ao mesmo tempo, não tinha outra pessoa pra me recorrer, não tinha essa assistência aqui. Então eu tive que, e olha que eu tive contatos com várias colegas de profissão, e não sabiam resolver o problema. Isso foi tão, séria, essa disfunção oral dela, pra ter ideia, ela recebeu o diagnóstico de síndrome de Down mosaico por conta da musculatura dela, que era totalmente frouxa. Não acredito. E era só uma questão da... Era só a questão da disfunção oral e do freio submucoso. Até hoje ela tem o freio submucoso, porque eu não fiz a cirurgia, porque o que acontece? No freio do ápice da língua, de fato tem que fazer o PIC, né, que é o procedimento de frenotomia, de imediato. Porém, no freio submucoso, a gente não faz se o bebê conseguir responder bem aos exercícios, que é o que eu trabalho para restabelecer a sucção. Por quê? Porque depois de um aninho, quando começar a falar, vai precisar ser reavaliado. E aí, dependendo de como está o desenvolvimento dessa fala, vai precisar fazer um outro procedimento. Então, se eu faço o procedimento no início, ele ameniza algumas complicações e ajuda a desenvolver na amamentação, porém ele não resolve o problema. Então, se eu tenho como trabalhar essa intercorrência de um outro modo, eu não tenho por que fazer o bebê passar por esse procedimento que é invasivo. Uau, entendeu? Que bacana isso. E é um assunto totalmente desconhecido, eu mesmo não sabia. E tem muita resistência, até mesmo por parte de profissionais, porque nem todos os profissionais têm conhecimento dessa área. Eu mesmo já fui a profissional que não tinha conhecimento dessa área. Exato. Né? Então, é difícil trabalhar com isso, mas é aquela coisa de saber que o tempo todo a gente precisa se atualizar e que a gente não detém todo o conhecimento. O conhecimento vai ser uma busca incansável. A gente todos sempre vai os estar dias literalmente nesse movimento. Então, a amamentação, ela me fez muito mais forte. Eu falo que toda mãe que passa pelos desafios da amamentação, ela se torna mais forte, porque você percebe que você consegue, que você também pode se comunicar com o seu próprio corpo, com o corpo do bebê, e você vai aprendendo a olhar para o seu interior. A amamentação fez muito isso comigo, de me puxar para o interno, literalmente, né? E isso é importante, porque você vai olhando, até mesmo você começa a perceber coisas da sua infância que começam a saltar nessa fase da amamentação. E aí me fez justamente olhar para esse interior, né? Então foi aí onde eu entrei com o autoconhecimento, né? Que fui buscar ainda mais no empreendedorismo, de me comunicar na pessoa que eu sou.
né? Porque às vezes quando a gente entra nesse movimento, a gente tem muito o ato da comparação. E a comparação, gente, ela te paralisa. Porque não tem como você viver a sua vida se colocando na vida do outro, né? Então, é justamente saber quem sou eu, como eu sou, quais são as minhas qualidades, qual é a minha mensagem, o que eu tenho aqui que eu preciso comunicar. E eu fui justamente lapidando isso em mim e focando muito em mim mesmo, no meu processo. É tanto que eu falo que eu estou onde eu preciso estar e da maneira como eu preciso estar. Porque eu estou nesse processo de evolução, né? Às vezes até brinco com alguns amigos e falo assim, eu me sinto no casulo, criando expectativas de quando eu sair daqui como estou. Porque eu sei das mudanças que estão acontecendo, mas eu não tenho ainda uma visão clara da minha autoimagem. E isso está sendo construído, né? Exato. Então, a Joyce que eu sou hoje não é a mesma Joyce de 4 anos atrás, né? Mudou bastante. A maternidade. Sim, todos os movimentos da vida vão te trazendo. E quando a gente está dentro desse fluxo de maternar e empreender, a gente é como se tivesse um despertar ainda mais, né? Literalmente de dentro para fora. Porque a gente começa a perceber... eu falo que te leva às vezes até para você olhar para o que passou na sua infância, a relação que os seus pais tiveram com você, porque você começa a ter outra visão da vida, né, das situações da vida. Você não vê mais como vítima, né, como alguém que, ai, nossa, passei por isso aqui. Você começa a perceber a sua responsabilidade nos movimentos da vida, do que você fez, do que causou, do que proporcionou, até mesmo daquilo que você queria construir e não conseguiu, às vezes por falta de ação ou simplesmente porque você não buscou como deveria buscar. E a gente vai criando ali consciência de tudo isso para poder caminhar da maneira correta. Ai, Joyce, que lindo! É exatamente tudo isso. Nossa, por mim, a gente ficaria aqui 2 horas, com toda certeza, embora a gente já tenha, acho que já falou, 1h20, 1h30, quase, passou muito rápido. E assim, para a gente finalizar, o que eu quero saber? Aonde é que as pessoas te encontram? Né? Como é que essas mães, essas grávidas estão passando por isso? Hoje você atende quem já pariu, atende essa pessoa que está nesse processo de gestação. Como é que essas pessoas fazem para te encontrar? Então, podem me encontrar através do Instagram Amodoulas, né? Através também do contato DDD 9991672323, que lá a gente se comunica e eu vou estar passando toda a assistência, né? Mas eu atendo desde a gestante até a parturiente, né? Então, faço toda a assistência desse âmbito materno-infantil, desde cuidados com recém-nascidos, né, amamentação, acompanhamento da dolagem, que é o processo de preparação para o parto, educação perinatal, todo esse universo materno, eu falo que eu estou me inserindo dentro dele cada vez mais, né? Porque a minha intenção é justamente promover para as mamães uma assistência integral. Ai, que lindo, gente. Eu sou suspeita para falar que eu sou fã número 1 da Joyce. Eu sempre deixei isso muito claro, de todo o trabalho dela, de todo o processo que eu vivi, né? E ela trouxe a Bela, porque no final, nos 45 do segundo tempo, a Bela nasceu... Mais natural impossível. Nasceu assim, mais natural impossível. Nasceu na porta, a gente nem chegou a tocar nesse ponto. A Bela nasceu na porta do centro cirúrgico. Sala de parto. No corredor, não deu tempo. E a Joyce é quem trouxe ela. Ela saiu, então, assim, na mão da Joyce, a Joyce já trouxe pro peito. Então, assim, ela tem com toda certeza todo o nosso carinho e faz parte da nossa história. Então, como eu vivi uma experiência que foi muito boa, muito maravilhosa, eu falei, gente, eu quero chamar a Joyce aqui, eu quero que ela fale de empreendedorismo, mas eu quero que ela fale mais, eu até te falei, né? Eu quero que você fale mais, conta mais essa história, de como é que funciona a consultoria, o pós-parto, porque, de fato, foi uma virada de chave na nossa vida e de extrema importância. Então, eu indico com todo o meu coração a Amordoulas. A Joyce já deixou aí onde encontrar ela. E, Joyce, muito obrigada. Deus continue te abençoando, abençoando essa missão, porque não é nem um empreendedorismo, é uma missão que Deus te entregou mesmo, de cuidar dessas mulheres, dessas grávidas nesse momento tão importante, tá? Muito, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite, tá? E vocês, meus amores, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Lala Kids. Obrigada a Vila Kids por estar com a gente aí mais uma vez, em mais uma temporada, tá? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.